pouco traremos, né, mais informações a respeito da vacinação, como falamos, né, agora há pouco sobre o Uruguai usando a terceira dose da Pfizer, né, a todos os vacinados com a Coronavac. A gente trouxe essa informação um pouco antes do repórter CBN aqui no estúdio CBN. A gente vai conversar, lembrando, né, a gente tem uma entrevista com Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Já estamos em contato com ele, inclusive. Olha que momento. Olá, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo, Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, Leandro. Olá, Stephanie. Sempre um prazer falar com vocês e os ouvintes da CBN Campinas. Olá, muito boa tarde. Bom, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou nessa semana que a pasta está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. Atualmente são 90 dias e passaria então a ser a cada 21 dias, né? Esse intervalo entre as duas doses, conforme a bula. Horas após a entrevista da secretária, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ser possível essa redução. Ela é de fato necessária, diretor? Como o senhor entende a revisão desse ciclo estabelecido de 90 para 21 dias? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a vacina foi estudada, como quase todas as vacinas, num intervalo muito curto entre a primeira e a segunda dose, porque havia uma urgência na apresentação dos resultados, na demonstração de eficácia para o seu licenciamento. O que os estudos, tanto de vida real como os estudos de laboratório, vem mostrando é que talvez intervalos maiores se traduzam numa eficácia protetora melhor do que intervalos tão curtos. Assim foi com a AstraZeneca, que hoje a recomendação é de 3 meses, e, por exemplo, com a Pfizer, dados de mundo real, a gente viu o Canadá com 4 meses de intervalo, o Brasil com 3 meses, o Reino Unido com 3 meses, França e Holanda com 2 meses, mostrando uma eficácia suficiente ou tão boa quanto o intervalo mais curto. Isso traz à discussão uma outra questão, que é qual o intervalo ideal, na verdade, que nós devemos utilizar. Quando nós não tínhamos muita dose, claro que usar um intervalo máximo permitido é vantajoso, porque a gente vacina num primeiro momento mais pessoas e mantém esse indivíduo protegido até o 3º mês. No momento de franca disponibilidade de vacinas, onde podemos escolher que intervalo utilizar, talvez a estratégia melhor, até para se obter uma melhor cobertura, quanto mais curto é o intervalo entre a primeira e a segunda, menor é a taxa de abandono, né? As pessoas não se esquecem de voltar. Talvez valha a pena uma discussão para redução, quem sabe não para 3 semanas, mas talvez para 6 ou para 8. Essa é uma discussão que a Câmara Técnica vai fazer. Mas levando em conta que essa discussão de encurtamento só deverá ser feita depois de vacinarmos todos ou praticamente todos com a primeira dose. Uhum. E só para a gente deixar claro, né? O senhor comentava que esse intervalo maior de 90 dias aqui no Brasil foi adotado por questões de logística também, né? E pela priorização dessa primeira dose, já que essas doses eram usadas priorizando essa primeira dose para avançar isso, né? Logo. Mas assim, a pessoa que tinha que esperar esses 90 dias, ela não teve a imunização afetada, né? É bom a gente deixar isso claro, né? De maneira nenhuma. O intervalo de 3 meses é suficiente para mantê-lo protegido até que faça a segunda dose. E o que acabou se demonstrando é que, eventualmente, esses intervalos mais longos são até mais benéficos que intervalos tão curtos. Então, essa é a discussão que nós vamos fazer. O que a gente fez no começo por talvez uma necessidade de vacinar mais pessoas, talvez hoje os dados apontam que parece haver uma vantagem em intervalos um pouco maiores que as 3 semanas, no caso da vacina da Pfizer, e no caso da vacina da AstraZeneca, isso já está muito bem demonstrado. 3 meses de intervalo, 8 a 12 semanas, melhor. A resposta do indivíduo, tanto na primeira quanto após a segunda dose, é melhor com intervalos mais longos do que com 1 mês somente. E sobre o uso da vacina da Pfizer como terceira dose para quem recebeu as 2 doses da Coronavac no Uruguai, qual a sua opinião sobre isso aqui para o Brasil? Olha, não há nenhuma evidência como estratégia pública de dar terceira dose para ninguém. Então nós estamos temos metade da população com 1 dose, 1/4 da população com 2 doses. Não se cogita colocar como estratégia de programa público dar terceira dose para alguém. Obviamente os estudos têm que acontecer com terceira dose. O que acontece, quem recebeu 2 Pfizer
tomar uma AstraZeneca, quem recebeu 2 Coronavac, tomar uma Pfizer, quem recebeu o Janssen, tomar mais 1 ou 2 doses já. Todos esses estudos serão feitos, estão sendo feitos no Brasil e fora dele, para entender se houver algum dia necessidade de revacinação, qual será o melhor esquema de vacinação para completar ou para reforçar ou para atualizar a vacinação, se for o caso de uma vacina de formulação diferente, contemplando as variantes. Então, uma coisa são os estudos acontecerem, como nós vamos fazer aqui no Brasil, já estão acontecendo vários em lugares do mundo. Outra coisa é a implantação em programa público. Não há nenhuma justificativa hoje para cogitar terceira dose para alguém no país hoje. Entendido. E eu queria que o senhor falasse também com a gente a respeito de uma dúvida que surge com frequência entre as pessoas, né? Que a pessoa fala, tomei a primeira dose e, claro, a pessoa segue aquela recomendação de evitar, também não sair sem máscara, aglomerar, aquilo tudo que a gente sempre falou desde o começo da pandemia, né? Mas eu queria que o senhor explicasse como funciona esse processo de imunização a partir da primeira dose. Tem muita gente que eu conheço que tomou a primeira dose recentemente, né? Da minha faixa etária e que vai demorar um pouco para receber a segunda. Como é que o corpo trabalha? Já está um pouco protegido? Já é o suficiente? Não relaxar, acho que é a dica principal, claro, né? Mas como é esse processo de imunização para quem tomou a primeira dose e está esperando a segunda? Excelente pergunta. Primeiro, precisa deixar claro que o esquema, né, exceto a da vacina da Janssen, de todas as 3 outras vacinas, é um esquema de 2 doses. Então, nós precisamos completar o esquema. Uma dose só não sustenta a proteção desses indivíduos por um tempo maior. Então, é necessário cumprir o calendário proposto de 2 doses. Em segundo lugar, a proteção conferida pelo esquema completo, vamos dizer, 2 semanas após a segunda dose, ela é uma proteção que é embasada, primeiro, na proteção individual, ou seja, os anticorpos que você produz, o risco de falha vacinal, que depende da vacina, é de 5% a 10%, mas fundamentalmente o risco envolvido está na dependência das taxas de circulação. Então, se eu estou com um indivíduo vacinado, ou individualmente eu estou protegido com 2 vacinas, com 2 doses da vacina, mas ao meu redor está tendo muitos casos, a doença continua circulando, a chance de eu me infectar é muito maior do que se eu tiver tomado as 2 doses e estiver vivendo num momento onde o vírus não circula mais. Os 5% de falha vacinal, quando registramos 50 mil casos diários todo dia, como no Brasil estamos perto disso atualmente, muita gente vacinada vai acabar se infectando, porque 5% de um total muito grande de casos registrados diariamente. Quando tivermos baixa taxa de circulação do vírus, número pequeno de casos acontecendo, aquele 5% fica muito difícil de acontecer. Então, o norteador para o relaxamento das medidas, quer sejam vacinados ou não vacinados, não é estar ou não recebendo 1 ou 2 doses, sim nós controlarmos a circulação do vírus. Então, o indicador mais preciso para que a gente possa, mesmo vacinado, relaxar nessas medidas são as taxas de transmissão. Enquanto estivermos registrando números parecidos com a primeira onda do ano passado, como estamos agora, 40 mil casos diários todos os dias, não podemos pensar em deixar de usar máscara, em acomodar no distanciamento, provocar aglomerações. Isso ainda vamos ter que esperar mais um pouco.